Começa agora. O Papo Energético, o podcast do Sinergia CUT, um sindicato filiado à Central Única dos Trabalhadores. Eu agradeço por você acompanhar mais este produto do Departamento de Comunicação do Sindicato dos Energéticos do Estado de São Paulo, Sinergia CUT. Estamos aqui nesta edição para abordar um assunto que é de interesse dos trabalhadores e das trabalhadoras: a democracia. Este assunto que ficou em evidência na quinta-feira, dia 11 de agosto, quando foi lida a Carta em Defesa pela Democracia. Aliás, uma não, duas cartas. A primeira carta sendo capitaneada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e que teve a participação de todas as centrais sindicais. E, posteriormente, a segunda carta em defesa da democracia, que foi uma iniciativa de professores e catedráticos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E a leitura da primeira carta foi feita no auditório da Faculdade de Direito, sendo que a segunda carta foi lida no Largo São Francisco, que foi palco de leitura de carta semelhante em 1977, em que se pedia o restabelecimento da normalidade democrática no Brasil, algo que foi viabilizado a partir de 1985. Com a eleição de Tancredo Neves e, posteriormente, com a promulgação da Constituição Federal. E a iniciativa da carta, ela foi tomando corpo a partir do momento em que o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, fez diversos ataques ao sistema democrático e às urnas eletrônicas. E, a partir daí, isso foi o suficiente para que grande parte da sociedade civil detonasse uma grande revolta e um grande contra-ataque. Primeiro contra-ataque, por intermédio da carta capitaneada pelos docentes e ex-alunos da USP, e que já tem mais de 940 mil adesões, e a carta que foi assinada por várias entidades da sociedade civil e que foi lida no auditório da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. É sempre bom lembrar que pela CUT foi como representante a Thelma Aparecida. E o presidente do Sinergia Campinas, o Claudinei Secato, fala da importância desta data e principalmente da leitura das duas cartas, sendo que a segunda carta, que é de iniciativa de alunos e docentes da USP e de ex-alunos da USP, e que foi lida em diversas partes do Brasil, e é isso que analisa a partir de agora o presidente do Sinergia Campinas, Claudinei Secato. Nós temos um grande desafio. Nós temos um grande ato organizado pelas centrais sindicais, pelos movimentos sociais e estudantil, que compõem as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, que vão ocupar as ruas desse país em resposta à escalada golpista do atual presidente da República, que afirma que não reconhecerá os resultados das próximas eleições gerais previstas para outubro deste ano. Isso é muito grave, isso é muito sério. Portanto, nós, trabalhadores e trabalhadoras do setor energético, não podemos ficar calados. Não podemos nos ausentar nesse momento tão importante na defesa da nossa democracia arduamente conquistada durante a nossa vida. É muito importante, reitero,
e convido a todas e todos para essa luta. Agradecemos aqui a participação de Claudinei Secato para analisar este fato histórico importantíssimo do Brasil. E para dissecar um pouco mais a respeito desses acontecimentos, nós convidamos o cientista político Bruno Lima Rocha, que fala agora a respeito do tema e das consequências políticas que podem ser geradas a partir da leitura destas duas cartas, a primeira no auditório da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e que contou com a participação da Central Única dos Trabalhadores, e a carta pública que foi feita, a leitura que foi feita no Largo São Francisco e que atraiu milhares e milhares de pessoas para a sua leitura na manhã de quinta-feira. Então vamos acompanhar agora a análise de Bruno Lima Rocha. O 11 de agosto do corrente ano 2022, tá um pouco de moda fazer uma comparação com 1977, ou pelo menos o período da abertura política. Eu diria que também fiz isso, né? E agora faço nessa coluna, nessa conversa no podcast, mas tem alguns elementos que eu acho que são importantes, porque quando da abertura de 77, ou da abertura durante o governo Geisel, havia um ascenso de lutas sociais. Não estava no auge ainda. O auge, evidentemente, foi no governo Figueiredo, e quando quebrou o modelo do Brasil se endividar no crescimento via petrodólares, com a crise do Cruzeiro no governo João Batista, a max desvalorização de 83, bom, aí foi ladeira abaixo. Mas a gente pode entender que havia um acúmulo ainda durante o AI-5 e chegou ao auge. E é muito relevante observar o que está acontecendo agora, porque se temos uma ameaça de golpe de Estado ou de não cumprimento da legislação eleitoral, dá na mesma, e o governo Bolsonaro ele é profundamente marcado pela presença de oficiais e oficiais generais, ou seja, oficiais generais, brigadeiros, almirantes, ocupando postos-chave, incluindo a pasta da defesa, que hoje é, pelo menos em forma pública, quem mais ameaça o sistema eleitoral. Eu, particularmente, nunca vi golpe de Estado sem a Embaixada dos Estados Unidos apoiar, que não está apoiando, sem a Rede Globo apoiar, que não está apoiando, apoiou em 2016, e sem a Fiesp. Então, nesse sentido, está mais semelhante realmente à política de abertura, aquela política de fazer um grande pacto político para nos livrarmos à época da tutela militar e agora do pesadelo que é Bolsonaro e seus aliados estratégicos, como as Forças Armadas, ou o alto comando, pelo menos, né? Uma parcela importante da especulação, essa economia do agro que beira a economia do crime. O agro está rachado, não está todo com ele. E aí sim, de forma hegemônica, por vezes quase homogêneo, o neopentecostalismo, o pentecostalismo, o evangelicalismo mais à direita. E eu falo isso pisando em ovos, que eu sei que toda generalização ela é, em parte, arbitrária, mas tudo indica que o mesmo comportamento de manada que houve em 2018, onde as maiores corporações e igrejas desse setor da fé cristã mais conservadora apoiaram Bolsonaro, agora a tendência é que isso se repita. Ah, mas e o Centrão? Bom, o Centrão é a máxima de Severino Cavalcante. O governo trata bem o Centrão vai ser governo. Mas os seus interesses diretos estão sendo atendidos, né, com 19 bi de orçamento secreto. Por que todo esse giro? Porque a impressão que dá, e pode ser só um impressionismo, que nós estamos diante de um déjà vu. Não? Já vi isso aí tudo de novo, 77, ou a campanha das diretas. Mas tem outro elemento importante. Eu falei da ausência de movimentos sociais. A outra, que, por exemplo, no colégio eleitoral que elege Figueiredo, à época a estrela política de Fernando Henrique Cardoso, né, ascendendo, reproduzindo o padrão da transição política do Pacto de Moncloa na Espanha, inventou um general, Euler Bentes, para fazer a antichapa do colégio eleitoral.
Ou, se a gente for retroagir mais ainda no tempo, né, JK e a sua eleição tão contestada pela extrema-direita e pela direita, não tem lote para dar golpe preventivo. Traduzindo, se há uma ala nacionalista e progressista nas Forças Armadas, ela está clandestina, porque ninguém sabe onde é que ela está. Legalista já está de bom tamanho, dada a conjuntura da situação de controle interno das três forças. Esse é o dado que está complicado, não tem movimento social para garantir, e as Forças Armadas elas operam como um braço repressivo de interesse direto da tutela do Estado para si próprio. Então, está muito semelhante ao modelo chileno de transição, muito semelhante. Mais semelhante ao modelo chileno do que ocorreu em outros países latino-americanos ou mesmo no Brasil. Mas a história não se repete. Mesmo como farsa, uma farsa não é provisória, é uma farsa parcial, não é uma farsa absoluta. Então, parece que, por mais que tentem desestabilizar o jogo eleitoral, contestando o sistema eleitoral, o mesmo sistema eleitoral que elegeu tantas vezes o próprio Jair Bolsonaro como deputado, inócuo, inútil, falastrão, etc. O mesmo que o elegeu em 2018, com ameaça de virada de mesa se houvesse o habeas corpus para o ex-presidente Lula. Hoje, 2018 e 2022 é outro país. Tanto pelo fracasso do governo Bolsonaro, nessa tentativa amada Maurício Macri de tirar políticas econômicas de improviso, de emergência para ajudar a população, não que não precise, tá? Tem que fazer, mas nesse formato aí isso é a compra eleitoral, né? É PEC eleitoral mesmo. Como também a direita se afasta da extrema-direita e se traveste, ou se disfarça, ou se pinta de centro-direita. Seria essa a minha modesta avaliação e espero, sincero, honestamente, que nunca mais precisemos de datas como essa e de cartas como essas duas. Mas o que garante isso é a força social mobilizada e organizada, e não necessariamente contar com a boa vontade do inimigo de classe, do entreguista dentro do Brasil. Obrigado. O Papo Energético agradece a participação de Bruno Lima Rocha. E para que você fique totalmente antenado com os acontecimentos que ocorrem no Brasil, vamos reprisar agora a leitura da primeira carta, aquela que foi lida no auditório da Faculdade de Direito e que foi lida pelo ex-ministro da Justiça, José Carlos Dias. Minhas senhoras, meus senhores, eu quero dizer, antes de mais nada, antes de eu exercer o meu dever de ler a carta, eu quero dizer da minha emoção depois de ter vivido os anos mais lindos da minha vida nesta casa, para ter participado de acontecimentos marcantes da história do Brasil. Uma delas foi quando idealizamos a Carta aos Brasileiros e fomos à casa do professor Goffredo para desafiá-lo para ser o redator. Hoje é um outro momento. É um momento grandioso, eu diria talvez inédito, em que capital e trabalho se juntam em defesa da democracia. Eu acho que nós estamos celebrando aqui com alegria, com entusiasmo, com esperança e com certeza, nós estamos celebrando o hino da democracia. E passo, então, a ler a carta, em defesa da democracia e da justiça. No ano do bicentenário da independência, reiteramos nosso compromisso inarredável com a soberania do povo brasileiro expressa pelo voto e exercida em conformidade com a Constituição. Quando, no transcurso do centenário, os modernistas lançaram, com a Semana de 22, um movimento cultural que, apontando caminhos para uma arte com características brasileiras, ajudou a moldar uma identidade genuinamente nacional. Hoje, mais uma vez, somos instigados a identificar caminhos que consolidem nossa jornada em direção à vontade da nossa gente, que é a independência suprema que uma nação pode alcançar.
A estabilidade democrática, o respeito ao Estado de Direito e o desenvolvimento são condições indispensáveis para o Brasil superar os seus principais desafios. Este é o sentido maior do 7 de setembro deste ano. Nossa democracia tem dado provas seguidas de robustez. Em menos de 4 décadas, enfrentou crises profundas, tanto econômicas como períodos de recessão e hiperinflação, quanto políticos superando essas mazelas pela força das nossas instituições. Elas foram sólidas o suficiente para garantir a execução de governos de diferentes espectros políticos, sem se abalarem com as litanias do que ultrapassam os limites razoáveis das críticas construtivas, são as nossas instituições que continuam garantindo o avanço civilizatório da sociedade brasileira. É importante que os poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, promovam de forma independente e harmônica as mudanças essenciais para o desenvolvimento do Brasil. As entidades de sociedade civil e os cidadãos que subscrevem este ato destacam o papel do Judiciário brasileiro, em especial do Supremo Tribunal Federal, guardião último da Constituição, e do Tribunal Superior Eleitoral, que tem conduzido com plena segurança, eficiência, integridade e transparência nossas eleições respeitadas internacionalmente. E a todos os magistrados, reconhecendo o seu inestimável papel ao longo da nossa história, como poder pacificador de desacordos e instância de proteção dos direitos fundamentais. A todos que exercem a nobre função jurisdicional no país, prestamos as nossas homenagens neste momento em que o destino nos cobra equilíbrio, tolerância, civilidade e visão de futuro. Queremos um país próspero, justo, solidário, guiado pelos princípios republicanos expressos na Constituição, a qual todos nos curvamos, confiantes no valor, confiantes na vontade superior da democracia. Ela se fortalece com união, reformando o que exige reparo, não destruindo, somando-se às esperanças por um Brasil altivo e pacífico, não as subtraindo com slogans e divisionismos que ameaçam a paz e o desenvolvimento almejado. Todos os que subscreveram este ato reiteram seu compromisso inabalável com as instituições e as regras basilares do Estado Democrático de Direito, constitutiva da própria soberania do povo brasileiro, que, na data simbólica da fundação dos cursos jurídicos do Brasil, estamos a celebrar. E após conferir a carta que foi assinada pela CUT, vamos agora conferir a leitura da Carta em Defesa pela Democracia e que aconteceu no Largo São Francisco. Em agosto de 1977, em meio às comemorações do Sesc Centenário de fundação dos cursos jurídicos no país, o professor Gofredo Silva Telle Júnior, mestre de todos nós,
no território livre do Largo de São Francisco, leu a carta aos brasileiros, na qual denunciava a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção em que vivíamos. Conclamava também o restabelecimento do Estado de Direito e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. A semente plantada rendeu frutos. O Brasil superou a ditadura militar. A Assembleia Nacional Constituinte resgatou a legitimidade de nossas instituições, restabelecendo o Estado democrático de direito com a prevalência do respeito aos direitos fundamentais. Temos os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, todos independentes, autônomos, com o compromisso de respeitar e zelar pela observância do Pacto Maior, a Constituição Federal. Sob o manto da Constituição Federal de 1988, prestes a completar o seu 34º aniversário, passamos por eleições livres e periódicas, nas quais o debate político sobre os projetos para o país sempre foi democrático, cabendo a decisão final à soberania popular. A lição de Gofredo está estampada em nossa Constituição. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Nossas eleições com o processo eletrônico de apuração têm servido de exemplo no mundo. Tivemos várias alternâncias de poder com respeito ao resultado das urnas e transição republicana de governo. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral. Nossa democracia cresceu e amadureceu, mas muito há ainda a ser feito. Vivemos em um país de profundas desigualdades sociais, com carências em serviços públicos essenciais, como saúde, educação, habitação e segurança pública. Temos muito a caminhar no desenvolvimento das nossas potencialidades de forma sustentável. O Estado apresenta-se ineficiente diante de seus inúmeros desafios. Pleitos por maior respeito e igualdade de condições em matéria de raça, gênero e orientação sexual ainda estão longe de ser atendidos com a devida plenitude. Nos próximos dias, em meio a estes desafios, teremos o início da campanha eleitoral para a renovação dos mandatos legislativos e executivos estaduais e federais. Neste momento, deveríamos ter o ápice da democracia, com a disputa entre os vários projetos políticos, visando a convencer o eleitorado da melhor proposta para os rumos do país nos próximos anos. Ao invés de uma festa cívica, estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República, insinuações de desacato ao resultado das eleições, ataques infundados e desacompanhados de provas, questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado democrático de direito tão duramente conquistados pela sociedade brasileira. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e a ruptura da ordem constitucional. Assistimos recentemente desvarios autoritários que puseram em risco a secular democracia norte-americana. Lá, as tentativas de desestabilizar a democracia e a confiança do povo na lisura das eleições não tiveram êxito. Aqui também não terão. A nossa consciência cívica é muito maior do que imaginam os adversários da democracia.
Nós sabemos deixar de lado as divergências menores em prol de algo muito maior, a defesa da ordem democrática. Imbuídos do espírito cívico que lastreou a Carta aos Brasileiros de 1977 e reunidos no mesmo território livre do Largo de São Francisco, independentemente de preferência eleitoral ou partidária de cada um, clamamos às brasileiras e brasileiros a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições. No Brasil atual, não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona: Estado democrático de direito sempre! E com essa leitura da Carta em Defesa da Democracia, terminamos aqui mais uma edição do Papo Energético. Agradeço a você pela sua companhia, pela sua audiência e convido você a sempre acompanhar os conteúdos produzidos pelo Departamento de Comunicação do Sinergia CUT. Um abraço e até a próxima. Você acabou de ouvir o Papo Energético. Até a próxima. O Papo Energético é uma produção do Departamento de Comunicação do Sinergia CUT.